Olá, eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje. É um vídeo muito diferente, até pelo título aí vocês vão conseguir perceber que é um vídeo muito diferente. E por que eu resolvi trazer esse assunto aqui? Para algumas pessoas não vão conseguir nem assistir esse vídeo, mas eu peço para que vocês em algum outro momento, quando estiverem com paciência, de ouvir um pouquinho sobre esse tema, que volte aqui para assistir. Vocês aí do outro lado me assistem por algum motivo, ou porque vieram através da sobrancelha, ou porque se identificam comigo, ou porque também não gostam de mim, que existe, acontece também. Mas por algum motivo você assiste os meus vídeos. E hoje eu vim falar com você sobre luto. Por quê? Porque independente dos motivos que você me acompanha e dos temas que eu trago nesse canal, eu, como ser humano e como você também, vamos terminar no mesmo lugar. E por que eu estou falando sobre isso? Hoje é dia 6 de novembro e ontem a mídia em geral mundial, trouxe a morte de uma cantora que confesso que eu acompanhava muito, tá? Mas não é sobre a morte da Marília Mendonça que eu quero falar. É sobre a morte em geral. Por quê? Porque há 2 meses, desde quando a pandemia começou, nós, seres humanos, nós estamos ouvindo muito sobre a morte. Só que a gente não consegue dar sentido ao que isso aí significa de verdade, né? E há um mês, mais ou menos, eu venho ouvindo muito isso, muito sobre a morte de parentes de amigos, clientes próximos, tá? E a gente precisa falar sobre isso, porque a morte em si, o luto, que é o que eu vim trazer aqui, ele começa quando a gente tem uma perda material, de um animalzinho, de um parente, ou até de uma cantora que eu nunca vi na vida, né? Como ter sentimento por uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? E como isso causa um impacto tão grande na sociedade. Assim como foi a morte do Cristiano Araújo, assim como foi a morte do um outro cantor que teve também há pouco tempo, que também foi uma queda de avião. Mas vamos falar então sobre o luto. A partir do momento que você perde, você começa a entrar em uma elaboração de tudo aquilo. Então você recebeu o assunto, e tudo isso eu tô falando pelo que eu aprendi, tá? Segundo um profissional, né, americano, se não me engano o sobrenome dele é Ross, ele definiu o luto em 5 fases. Eu vou trazer para que vocês vejam que isso dá certinho, tá? E eu tive um contato muito próximo ainda essa semana de uma amiga muito grande, cliente minha, que perdeu o pai dela. E após 15 dias ela veio aqui fazer procedimento. Ela não veio fazer procedimento. Ela veio porque das necessidades que nós temos quando a gente perde alguém é falar, né? A gente tem essa necessidade de falar, de contar o que aconteceu, de falar como era aquela pessoa, de botar para fora aquele sentimento que a gente tem internalizado aqui dentro, né? E ela veio, eu achei antes dela chegar que ela só ia chorar, ela ia chorar muito. E ela só chorou no momento em que ela falava da saudade e de que ela queria continuar o legado do pai dela aqui na Terra. Então, vocês vão entender que nessas 5 fases do luto, que é importante a gente saber, ela se encontrou aqui nesse momento, tá? Então, quando você perde alguém, alguma pessoa, um animal que a gente sente muito, a gente fica em um transtorno interno, e é importante falar que essa experiência ela é profunda e ela é individual. Por isso que algumas pessoas falam, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Porque o que significa para uma pessoa não vai significar para outra. É diferente, é único, é individual.
Então, a partir do momento desse rebuliço que a gente cria com saber a notícia da morte, a gente começa a elaborar, né? A gente chama de um indivíduo enlutado. A gente começa a fazer a elaboração de tudo isso aí, até a gente entender que nós, enquanto indivíduos, a gente precisa voltar para o mundo externo, porque essa briga, esse sofrimento, tudo isso ele é interno, individual. Então, quando a gente entende que é hora de voltar para o mundo real, para o mundo externo, é que a gente passa pelas 5 fases do luto. E para falar um pouquinho sobre isso, a primeira fase desse luto, a gente começa pela negação e pelo isolamento. Essa é a primeira fase. É aquela fase em que você recebe a notícia e você quer ficar sozinho. Você quer ficar sozinho. Você não quer... Ou até você fica rodeado de milhões de pessoas, de várias pessoas, mas aqui dentro você quer e você está sozinho. Você está pensando, está elaborando o que você recebeu, a notícia, como foi, mas você se sente e quer ficar sozinho. Então é a primeira fase, a fase em que você quer se isolar e que você nega, porque você recebe a notícia, tal pessoa morreu, você fala, não, essa pessoa não morreu, não, é mentira, não, e aí você isola, você nega. Essa é a primeira fase, fase em que você recebe a notícia da perda. Isso falando tanto de pessoas que partem de uma forma improvável, inesperada, como de pessoas que já sabem que o final vai ser esse. Existem muitas pessoas que recebem esse diagnóstico da morte, tá? A segunda fase é a fase mais complexa, a fase onde a gente desfaz vínculos com pessoas, com amigos, com parentes. É a fase da raiva, a fase da revolta, da inveja e do ressentimento. A fase em que a gente começa a colocar na balança tudo o que valeu a pena até aqui e o que não vale mais a pena levar daqui para frente. Sabe? Aquelas pessoas que você achava que ia te dar apoio sumiram. Outras, né, falando aí de uma grande celebridade como foi agora recentemente. Como se colocar? Tem gente que ama Marília Mendonça, tem gente que não tá nem aí, não gosta. E aí é o que chamamos da fase da inveja, tá? A fase também do ressentimento, que está nessa fase da raiva, o ressentimento, que é por aquilo que você queria ter feito e não pôde fazer enquanto a pessoa estava viva, enquanto o animal estava vivo. Não deu tempo de fazer, ou você não quis fazer. Então, nessa fase é a mais crítica. Por quê? Porque a pessoa que parte, ela foi embora. Você que ficou, você ainda vai lidar com aquelas pessoas que estão aqui no mundo externo. Então você começa a desfazer laços, desfazer vínculos com pessoas aqui que não te agradam mais e que a partir da partida dessa pessoa você começou a enxergar. Então essa é a fase da raiva. A terceira fase, algumas pessoas podem estranhar essa escrita, que é a fase da barganha, tá? E essa fase é a fase que nos leva a viver todos os dias. É a fase da esperança, a fase em que a gente coloca no mundo a expectativa da cura divina. É aquela fase que a gente acha que vai haver o prolongamento da vida. Então, para vocês terem uma ideia, vou mostrar para vocês. Sabe o que significa isso? Hoje eu tomei a segunda dose da vacina. E a segunda dose de uma vacina num contexto tão grande que foi essa pandemia é a esperança da vida. Se eu não tivesse esperança de que eu vou viver um tempo mais, se eu não tivesse esperança de que isso aqui pode me ajudar, eu não teria tomado. Então, nessa fase do luto, a gente começa a dizer, se perdeu alguém por doença, mas a cura vai chegar para outras pessoas.
Às vezes a gente vê alguém que está com câncer terminal e a gente fala, né, se Deus quiser ele vai sair dessa. A gente sempre coloca a esperança em primeiro lugar. E a esperança ela se fixa em todas as fases. Vão entender por quê? Porque às vezes, quando a gente tem a primeira notícia de que uma pessoa morreu, a gente sempre fala, será que ela morreu? Ela pode, no caso, vou usar esse caso recente, ela pode estar dentro do avião esperando, mesmo sabendo que depois de horas e horas, para quem acompanhou o noticiário, uma pessoa não ficaria esperando dentro do avião viva por horas e horas. Por que não tiraram ninguém, né? Então é complicado. Essa fase da esperança, ela se prolonga para quem fica. Até porque não podemos viver sem esperança. Porque senão a gente não tem motivo para viver, não é mesmo? A quarta fase é uma bem complexa, que é a fase da depressão. É a fase onde algumas pessoas não suportam o peso da dor, o peso da morte e entram em depressão. Uma tristeza profunda, de muito choro, de isolamento, de reclusão, tá? Falando aí da depressão constatada, de um CID aí, tá? CID-10, por exemplo. E aí, muitas das pessoas que chegam nessa fase precisam de ajuda, né? Onde a gente precisa olhar pra gente e as pessoas que estão ao nosso redor precisam nos ajudar a sair dessa. A quinta e última fase é a fase mais bonita. Como eu falei no início, quando a gente perde alguém, a gente precisa falar da pessoa, contar a história da pessoa, tentar mostrar o que essa pessoa significava pra gente. É a fase da aceitação. Nessa fase você passou por todos os estágios anteriores. É aquela fase na prática que você começa a falar daquela pessoa que partiu, que foi embora, sem chorar, sem sofrer tanto. A dor e a perda toma lugar pela saudade. A saudade bonita, uma saudade que nos faz bem. E é a fase melhor do nosso luto, que é a fase em que a gente relembra da pessoa, né? Independente de como essa pessoa tenha sido aqui. E por que eu vim trazer sobre esse assunto aqui? Porque a gente precisa humanizar a morte. A gente precisa encontrar um sentido para a nossa vida. Porque só viver o dia após dia é muito difícil. Se a gente não botar sentido na vida, se a gente não planejar, se a gente não tiver sonhos, se a gente não traçar um caminho, é porque a gente está vivendo um luto na vida sem motivo. A gente está consternando um luto todos os dias, sem sentido, sem humanizar. E falar em lidar com a morte nunca vai ser fácil. Ninguém está preparado para morrer, mesmo sabendo que todos os dias a gente vai ter um dia, uma hora e um contexto. Eu não sei qual é o meu contexto, não sei qual é o seu contexto, mas a gente vive na esperança. Então eu quis trazer sobre isso, porque é difícil lidar com a morte, tanto próxima como a do outro. O dia em que eu recebi a notícia da morte do pai dessa minha cliente amiga foi o dia em que eu estava arrumando minha roupa para ir no congresso, que algumas pessoas aí acompanharam. Eu fiquei tão chateada, tão magoada, que eu pensei por 2 minutos em não ir mais. E fui com a cabeça meio pesada, sabe? Porque eu me coloquei no lugar do outro. E às vezes, não só pelo luto, mas por qualquer situação na vida, a gente precisa se pôr no lugar do outro. Muitas pessoas têm a mania de falar, você só vai sentir a dor que eu estou sentindo quando você passar por isso. Eu não falo isso. Eu digo para você que você nunca passe por isso.
ou que demore muito para que você passe por isso. E entenda o que eu estou tendo que entender agora forçadamente. Então o luto ele é único para cada pessoa. Não adianta querer dizer, mas o seu luto não vai acabar, sua dor não vai passar, você não vai voltar. Tem muitas pessoas que não perderam ninguém e não têm sentido de vida. Então a gente precisa viver com sentido e humanizar sempre essa questão da morte, porque um dia a gente vai chegar no mesmo lugar. Então é isso. Esse vídeo aí é um vídeo difícil de assistir, eu confesso. Se você não tentar, não querer estar disposto a ouvir isso que eu tô falando, para você isso não vai significar nada. Talvez você nem assista até o final. Mas eu desejo que todos vocês que me assistem por algum motivo encontrem o sentido da vida. E se perderem alguém, que percam, que passe por todas as fases do luto e que no final de tudo isso cheguem à última fase, a fase da aceitação. E que a gente possa sentar e lembrar do outro com carinho, com saudade, tá bom? Muita vida, muita luz, muita paz para vocês e fiquem com Deus. Tchau.